TV5, uma emissora afiliada à Rede Bandeirantes de Comunicação. Olá, muito bom dia. Estou começando pela sua EcoAcre Comunicações aqui na TV5, mais um programa Acre Interativo. E aí, como é que foi o seu final de semana? Espero que tenha sido ótimo. E olha, nós vamos dar o pontapé inicial aqui na nossa semana de entrevistas com um assunto muito importante, de relevância mesmo e do interesse de todos. Todos têm ouvido e falado o que bem entendem a respeito de mais médicos na internet, na televisão. O que mais a gente ouve aí são especialistas sobre o assunto. Mas eu tenho aqui nos nossos estúdios hoje dois médicos que eles sim vão saber o que eles estão falando. Eu estou aqui com o doutor Andrews Henrique Dias, aqui ao meu lado, e o doutor Michael Aragão, ambos formados no exterior e, pasmem, não conseguiram, revalidar os seus diplomas e trabalhar aqui no Brasil. Ah, mas agora tem o programa Mais Médicos, foi aberto o edital. Beleza, até onde isso é bom ou está sendo menos burocrático para que esses brasileiros participem? Entre outros assuntos referentes a essas questões, vamos tirar todas as nossas dúvidas no programa de hoje. Então fica ligadinho, porque tudo isso e muito mais você acompanha agora no Acre Interativo. Olha, eu quero primeiro agradecer a presença de vocês dois aqui. Eu imagino que não seja muito fácil, num momento como esse, dar a cara para bater e vir aqui falar de um assunto que é tão polêmico e que, infelizmente, a gente vê aí que ainda falta muito interesse por parte até de autoridades mesmo, tá, gente? Para resolver, para desburocratizar as coisas e, de fato, oportunizar médicos brasileiros, como vem sendo colocado aí principalmente nas redes sociais. Agora, os médicos brasileiros formados no exterior, eles terão oportunidade de entrar realmente nesse processo agora? O que diz esse edital? Como é que está essa questão do Mais Médicos? Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, quero agradecer a oportunidade, né? E tá dando esses esclarecimentos que como está esse procedimento do edital, né, que foi para substituir os cubanos. Enfim, aconteceram primeiramente o lançamento, de acordo com o Ministério da Saúde, o lançamento a primeira chamada, como é na lei que rege o Mais Médico, a 12.871, que a primeira chamada são médicos que revalidaram o seu diploma, pode ser brasileiro ou não, que revalidaram o seu diploma no Brasil. Segunda chamada seriam os médicos que se formaram, brasileiros que se formaram no exterior. Enfim, o que aconteceu? Em primeiro momento, o atual ministro, Gustavo Hoche, né, fez esse chamamento, esse ato emergencial para substituir os cubanos. E o que aconteceu? Ele deu um prazo para a inscrição dos médicos com o CRM. Mas não aconteceu assim. No segundo dia, abriu dia 21 ao dia 25, para eles finalizarem dia 25 agora desse mês. Só que no segundo dia houve uma pane, disseram que teve ataque de hackers, essas coisas, sobrecarregou o sistema do Ministério da Saúde. Enfim, por um dia eles resolveram prorrogar, analisaram lá, e talvez pelo processo de transição que existe também o atual ministro que é do Conselho Federal de Medicina, que é o Luiz Henrique Mandetta, nesse processo de transição pode não sei, mas pode ter o dedo, a interferência dele, para que esse processo, devido a um dia que causou essa pane de inscrição, tenha prorrogado até o dia 14, não é isso, Michel? Enfim, mas o que prejudicou a gente? Porque dia 27, agora, terça-feira, abriria nossas inscrições para os médicos da segunda chamada. Sim, mas aqueles que não têm o CRM exatamente, não conseguiram revalida. No nosso caso, médico brasileiro formado no exterior, nós não temos revalida. Nós ia substituir os cubanos, né? Sim. Mas o que acontece? Não aconteceu assim, eles prorrogaram e continuaram prorrogando. Ontem mesmo, já teve uma reunião lá na SGTS, lá no Ministério da Saúde. O que aconteceu? Disseram que agora, parece uma coisa, parece uma brincadeira que faz com a gente. Nós somos assim, totalmente descartados. Sim. Deram quase informação assim, certa, que esses médicos que não conseguiram entrar ainda, escreveram 25 mil médicos e tal, e desses 25 mil,
são 8.570 vagas que não foram substituídas. Somente 1% delas, ou seja, 700 para 800 médicos já efetivaram a contratação lá com o secretário de saúde do município. Esses todos com CRM. Esses já estão com CRM. Só que esse processo se acabou aí com a gente, pelo menos que eu estou vendo até agora, está só prejudicando mais. E eles disseram que na segunda, agora, o segundo edital que vai sair, o que sobrar desses médicos, porque como só preencheram 1% ainda desses 8 mil, até ontem, eles vão fazer uma segunda chamada, mas só que na segunda chamada eles vão colocar médicos brasileiros com CRM e sem CRM. Isso não pode, porque a lei é clara, a lei está lá na lei, no artigo 13, o parágrafo 1º, inciso 2º, que nós somos a segunda chamada. E eles colocaram tudo numa panelinha agora, e a gente tem que ir no desespero se quiser entrar. Mas qual a nossa garantia disso? Deixa eu te interromper aqui rapidinho, doutor Enes, porque eu preciso fazer um intervalo. Já já a gente volta continuando falando sobre esse assunto, que os médicos brasileiros que se formaram fora, para ficar claro, estão tendo dificuldade sim de entrar e participar desse edital. Diferente do que disseram que seria. Sai daí não que a gente volta já. Estamos de volta, segundo bloco do Acre Interativo. Concluindo aqui o que nós estávamos falando, doutor Enes, os médicos brasileiros que são formados em medicina fora do país, eles não estão tendo, assim, falando português bem claro, a mesma oportunidade, ou pelo menos a oportunidade que disseram que teriam, já que essa segunda chamada, essa segunda turma que entraria, seria exatamente desses médicos em substituição aos cubanos. Parece sim, fica claro que nós somos excluídos. Nós, apesar de nós sairmos daqui, passarmos 6, 7 anos fora, deixarmos nossas famílias aqui, mas parece que nós somos excluídos pelo próprio conselho, ou seja, pela nossa própria classe, que daqui a um tempo poderemos também pertencê-lo. E o que eles fazem? Está sendo bem claro que esse motivo de prorrogação e a segunda chamada que seria só nossa, qual é a nossa garantia? Não sei garantia, porque seria prioridade nossa, porque está na lei e eles estão infringindo isso. Exatamente por esse processo de transição desse futuro ministro vamos dizer assim, que reza na cartilha do Conselho Federal de Medicina, ele não está deixando as coisas caminharem como era para ser. Prorrogaram, ou seja, tinha 21, 25, o outro de 27, dia 30, nossa, isso aí já acabou. E ninguém sabe, agora nessa segunda chamada, que vai ter nós, médicos formados no exterior, com os brasileiros também, que tem CRM, com CRM, sem CRM, se a gente vai entrar ou não, porque ninguém sabe. E ainda tem 1.868 vagas que poderia agregar essas 8.570 vagas que tem aí, que foram substituição, já tinha um déficit já. Exato. Haveria esse déficit, porque a CONASCENS e a CNM, que são o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e a Confederação Nacional de Municípios, eles trabalham ajudando os municípios, mas ao mesmo tempo lá em cima o Ministério atrapalha, entende? Entendi. E esse processo fica impedido da gente cada vez mais, ou seja, essa interferência prorrogando, ninguém tem garantia e as coisas estão ficando cada vez mais escuras. E o interessante dele ver que as coisas estão ficando cada vez mais escuras, aí alguém está se perguntando, e por que vocês não fizeram revalida? Outro ponto, doutor Michael, por exemplo, o senhor já tem mais de um ano, né, que está no Brasil, que formou, que veio para o Brasil, mas não conseguiu ainda fazer todo esse processo de revalida e fica aí como se não tem legalidade para trabalhar, essa é a verdade. Exatamente. Primeiramente, boa tarde a todos que nos assistem. Rose, obrigado pela oportunidade. É interessante tocar nesse ponto, porque nós não nos recusamos a revalidar os nossos diplomas. Nós não nos recusamos nesse sentido, né? Nós somos médicos bem formados, a nossa carga horária, né, nas universidades que estudamos é uma carga horária elevada, né? Inclusive, se for comparada com a carga horária aqui do Brasil, é superior, né? Estamos aptos a exercer a nossa profissão lá no país de origem, né? E aqui, quando nós chegamos, nós encontramos essa barreira, né? Nós queríamos sim exercer a profissão aqui, poderíamos estar em qualquer outro lugar do mundo, né? Porque somos médicos, a formação é a mesma em todos os lugares. Isso vai depender muito
de cada um, né? E temos essa barreira aqui no nosso país, quando nós queremos voltar, né, por patriotismo, queremos atender a nossa nação, né, e temos esses problemas. É interessante notar que o Conselho Federal de Medicina tem cada vez mais dificultado essa entrada aqui nossa no programa, né? Nós temos visto aí forças, né? Ultimamente houve uma força-tarefa dos conselhos para emitirem os números de CRMs dos recém-formados para que eles pudessem entrar nesse edital do Mais Médico, coisas que nós não tínhamos visto ainda, né? Vimos uma série de coisas acontecendo e nós que somos brasileiros formados no exterior, que estamos aptos para exercer, não temos essa oportunidade, né? Olha, preciso fazer novamente mais um intervalo, já a gente volta falando mais sobre esse assunto. É um assunto polêmico, como eu falei, é um assunto que precisa ser discutido e você que está em casa, você precisa saber exatamente o que é. Primeiro, para não estar falando besteira na rede social, segundo, para quem sabe, vestir a camisa também desses profissionais. A gente volta já. Estamos de volta, segundo bloco do Acre Interativo desta segunda-feira com assunto polêmico, Mais Médicos e revalida para médicos brasileiros formados no exterior. Estava conversando aqui no bloco passado com o doutor Michael Aragão, onde ele falava das dificuldades de vocês, médicos brasileiros formados no exterior, em participar do Mais Médicos. Mesmo, tá, gente? Este edital aberto aí, dizendo que tudo é lindo, tudo é flores, mas não é bem assim, né, doutor? Exatamente, Rose. Infelizmente, nós temos aí um grande número de inscritos, médicos com CRM, que sempre, na realidade, deixaram a população na mão, né? Porque o intuito do programa é justamente cobrir aquelas vagas, aquelas cidades que estavam ali desprovidas de atendimento médico, e esses médicos não iriam nessas cidades, né? É interessante notar que em 2016 houve uma inscrição e mais de 50%, né, desses médicos que se inscreveram nas cidades abandonaram as cidades, deixaram essas cidades desprovidas. E o interessante desse edital que foi um edital emergencial. E eu não entendi justamente essa prorrogação de 14 dias, já que o edital é emergencial, já que as pessoas estão precisando de atendimento, né? E é justamente nisso que nós podemos somar. Os médicos brasileiros formados no exterior estão aptos e estão à disposição da população, né, para exercer essa função nessas vagas e nessas cidades distantes. Deixa eu ver se eu consigo trocar em miúdos aqui para quem está em casa realmente entender. Vamos falar o português bem claro. Eu entendi que foi prorrogado esse edital para que os médicos formados aqui mesmo no Brasil, que tem CRM e que blá, 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 e que, quem sabe, já participaram até de um edital passado, mas que não querem, por exemplo, ir lá para Santa Rosa do Purus.
aonde estavam os médicos cubanos. E muitos estão se inscrevendo novamente, mas não estão dispostos a ir para lá, para onde estavam os médicos cubanos. É aí que vocês se dispõem? É aí que vocês querem oportunidade? Nesse ponto, é bom esclarecer para a população. Existe essa demanda, mas na verdade eles só estão migrando, por exemplo, estão trabalhando no programa chamado... aquele antigo programa da saúde, né, da saúde da família, existe uma equipe em cada posto. Eles só estão migrando de um posto para o outro. Por exemplo, está em Chapuri e abre a vaga para mais médico aqui, aqui no posto de saúde aqui. Sim. Eles abandonam e vêm para cá. E eles têm carga horária em outro, no estado, ou seja, é exclusivo. Tem vários contratos, exatamente. Tem mais de um contrato. O programa Mais Médico é exclusivo 40 horas, você tem que estar de segunda a quinta, cumprir as 32 horas e 8 horas de estudo. É uma bolsa de estudo. E por que eles fazem isso? Porque existe que você... como é uma bolsa, você não vai pagar, não vai pagar o leão, a Receita não vai te tirar esses 11, 12 mil, que é a contribuição do Mais Médico, eles estão ganhando bolsa. Então, eles ganham no Estado, que eles são remanejados para os municípios, eles ganham de 6 a 7 mil. E eles vão fazer o quê? Estão preocupados lá no Santa Rosa do Purus? Não estão preocupados não. Eles vão querer vir para onde tem comodidade, onde tem um shopping center perto, onde eles não querem andar na lama, não vão pegar uma furada de prego, ou seja, um caco de vidro, alguma coisa assim. Eles não querem enfrentar a nossa realidade, que é a saúde, que está um caos. É verdade. Olha, gente, esse tema, ele é um tema muito relevante, a gente não consegue falar de tudo ao mesmo tempo. O que eu decidi aqui com a minha produção e decidi aqui com os médicos, e aliás, pedi que eles ficassem? Que a gente vai encerrar esse programa de hoje, dessa segunda-feira, tá bom? Mas amanhã a gente vai continuar falando. Por quê? Porque a gente precisa esclarecer mais a respeito da questão do revalida, por exemplo. Tem a questão do revalida. Falamos aqui do Mais Médicos, mas amanhã a gente vai falar mais sobre essa questão do revalida. Por que não funciona? Por que o que está faltando para que os médicos brasileiros formados no exterior consigam fazer o seu revalida? Então, fica ligadinho, a gente vai encerrar aqui hoje de uma forma diferente, mas amanhã a gente volta ainda com eles dois. Já vamos gravar agora para ficar para amanhã, para poder a gente esclarecer bem todo esse assunto, tá bom? Conto com vocês, então a gente vai continuar aqui no estúdio, vamos gravar e amanhã a gente continua falando aí sobre mais médicos e também sobre revalida. A gente volta amanhã.